Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, nos encontramos mais uma vez para trazermos aqui um conteúdo sobre assuntos da nossa doutrina espírita, para nossa reflexão, para nosso aprendizado, para que possamos, a partir disso, procedermos a algumas mudanças em nossas vidas. Precisamos todos mudar, precisamos todos crescer, e a doutrina espírita tem esse propósito em nos auxiliar. Elevamos então nossos pensamentos aos nossos mentores espirituais, cada um nos acompanhando neste momento, aos mentores espirituais da Associação Espírita Chico Xavier, pedindo à espiritualidade que neste momento nos influa, nos coloque a sua palavra, a maneira pela qual cada um poderá compreender o que estamos aqui trazendo. Então, com a graça de Deus, que damos início a essa exposição, cujo tema trazemos para hoje, intitulado Comunhão de Pensamentos. Esse texto eu tomei por referência a Revista Espírita, ano 11 de dezembro de 1868. Uma revista de 157 anos atrás, um conteúdo escrito por Allan Kardec. E em Comunhão de Pensamentos, Kardec já começa nos explicando que se trata de um pensamento comum. Uma comunhão de pensamentos é uma união, onde há uma intenção, uma vontade, onde há um desejo. Então Kardec diz assim, que se o pensamento é uma força, é uma afirmação de Kardec. O pensamento é uma força, mas ele questiona, é uma força puramente moral, uma força abstrata? E ele próprio responde, não, o pensamento produz efeitos. E que para conhecermos o pensamento é preciso conhecermos as propriedades do pensamento. A ação dele, que constitui a nossa essência espiritual. E diz Kardec que o Espiritismo é capaz de nos ensinar sobre a potencialidade de um pensamento. O pensamento é um atributo específico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. E o pensamento, diz Kardec, chegado a um certo grau de energia, transforma-se em vontade. E vontade é movimento, é ação. E é pela vontade que o espírito imprime aos membros do corpo, nos diz Kardec, movimentos num determinado sentido. Se eu ergo a mão, abro e fecho a mão, é uma ação do pensamento agindo sobre o meu cérebro, sobre o meu sistema nervoso, e essa ação do pensamento traduzindo-se em movimento. Tudo nasce no pensamento. Quanto maior, então, questiona Kardec, não deve ser essa força do pensamento sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Então, Kardec questiona se pensamento é força, é capaz de imprimir movimento sobre a matéria. Como seria a ação do pensamento sobre os fluidos que nos rodeiam? Mas agora eu faço um parêntese para contextualizarmos hoje. Aqui estamos, já falei por referência, a uma revista espírita de dezembro do ano de 1868, 157 anos atrás. Mas hoje, Dr. Pedro Chestatsky, médico, neurologista, contemporâneo, nessa semana, Dr. Pedro faz uma manifestação em redes sociais muito interessante. O Dr. Pedro, eu acompanho, ele criou um acrônimo
de mapa. Em inglês, map. Três letrinhas. Map, movimento, alimentação e P de pensamento. O acrônimo criado pelo Dr. Pedro, MAP, né, em inglês mapa, nos quer dizer o quê? Para que serve um mapa? Para nos orientarmos, para dizer onde estamos situados, para nos mostrar aonde poderemos chegar. Então, esse mapa que se refere o Dr. Pedro tem na base movimento, alimentação e pensamento na sua qualidade. Então, é um médico neurologista que trabalha seus pacientes com essa visão. Precisamos nos movimentar, termos atividades físicas regulares, precisamos ter cuidado com nossa alimentação e aí precisamos ter cuidado com a qualidade de nosso pensamento. Essa junção desse mapa pode auxiliar a curar um processo depressivo, a auxiliar a pessoa a diminuir um estado de ansiedade, não unicamente com medicamentos, forma muito usual hoje em dia, mas por mudanças de conduta, e essas incluem a do pensamento. O Dr. Pedro, então, nessa semana, traz a informação da doutora Elizabeth Blackburn, médica, ganhadora de prêmio Nobel, e um trabalho junto com a psicóloga Elissa Epel. E, resumidamente, o trabalho delas diz que pessimismo, andar para baixo, deprimido, encurtam os telômeros. Telômeros, nós que não somos desse meio, mas telômeros são estruturas que protegem o nosso DNA. Aquela pontinha. Certa vez eu assisti em uma aula o professor comparando o telômero com aquela pontinha do cadarço do tênis que a gente utiliza. Aquela pontinha de plástico que com o tempo vai se quebrando. Ali estão os telômeros na ponta da cadeia do DNA. E se protegidos, eles têm a influência sobre o nosso relógio biológico das células. Uma boa preservação, uma boa conservação dos telômeros significa uma vida mais longa, de forma global, significa uma vida neuronal mais saudável. Então, essa doutora Elizabeth, a psicóloga Elissa Epel, nesse estudo, concluíram que pessimismo encurtam os telômeros e prejudicam a nossa longevidade, a nossa saúde. E olhem a fala, a frase do Dr. Pedro, entre aspas, pensamentos e emoções negativas aceleram o envelhecimento cerebral e do corpo, enquanto práticas ligadas ao bem-estar e a mentalidades positivas preservam nossos telômeros, favorecendo a longevidade. Cada palavra que escolhemos e cada pensamento que cultivamos se tornam instrumentos de cuidados profundo com a nossa biologia. Seja cuidadoso com as palavras e com os pensamentos. Seu cérebro está escutando o tempo todo e pode acreditar em suas palavras. Fecha aspas. Então, essa é a mensagem de um médico neurologista da nossa atualidade contemporânea, nos mostrando da importância que devemos ter com o cuidado de nossos pensamentos. Agora voltamos 157 anos lá para o texto do Kardec, quando ele diz que o pensamento atua sobre os fluidos ambientes, assim como o som age sobre o ar. Se eu fizer esse estalido e tiver uma pessoa aqui à minha frente, essa pessoa vai ouvir por quê? O som se propaga pelo ar. Se pudéssemos estar em um ambiente de vácuo, ao fazer o estalido, não haveria som, porque o som precisa do ar para se propagar. E é isso que Kardec está dizendo. Nessa comparação, o pensamento precisa dos fluidos ambientais para poder se propagar. E Kardec faz uma comparação muito legal, muito prática assim. Ele diz que
Esse fluido que nos rodeia, que não enxergamos, não percebemos, ele tem ondas de raios e de pensamentos que se cruzam sem se confundirem. Assim como há ondas e raios sonoros no ar. Se eu tivesse aqui um aparelho de rádio e sintonizasse, hoje estou aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ligasse esse aparelho de rádio, sintonizasse em uma rádio local, eu estaria ouvindo essa emissora de rádio. No momento que eu mudo a frequência, o dial aqui do rádio, passo para outra emissora de rádio, eu passo a escutar outra programação. Essas frequências de rádio estão passando pelo nosso ambiente, assim como outras tantas frequências estão passando e não estamos percebendo, mas elas estão aqui. E é isso que Kardec está dizendo, que esse fluido cósmico, esse fluido universal que nos permeia, está, não seria a expressão recheado, mas ele está cheio de ondas de pensamentos que se cruzam, não se misturam. Então temos aqui frequências de pensamentos positivos, temos frequências de pensamentos negativos. Obviamente, qual seria a nossa melhor escolha? Então, Kardec fala que numa assembleia, estamos falando de comunhão de pensamentos, não o pensamento de uma pessoa, mas um pensamento em comum, um pensamento em conjunto. Kardec diz que numa assembleia, numa reunião de pessoas, é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, cada instrumento tocando a sua parte, mas que um todo produz um som. Então, dessa reunião dessas pessoas, dessa assembleia, resultam fluidos. E devemos estar atentos qual a qualidade de fluidos que está resultando dos ambientes onde nós frequentamos. Kardec nos diz que se esse conjunto de pensamentos for harmônico, é agradável, como ouvir a orquestra. Se for distônico, discordante, desafinado, a impressão será penosa. Então, Kardec quer dizer que devemos ter cuidado com os ambientes que frequentamos, que tipo de pensamentos emanamos naquele ambiente, se o nosso pensamento está auxiliando, está construindo, de alguma forma está sendo produtivo. E ele nos diz que não é necessário que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou não expressa. Então, quando estamos em um ambiente, não precisamos expressar tão somente por palavras ou por atitudes o que estamos pensando. Essa produção mental do pensamento tem grande influência. Se todas essas expressões, estamos falando de uma comunhão de pensamentos, forem benéficas, os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e irão sentir-se à vontade. Mas alerta Kardec. Se for a isso misturado alguns pensamentos maus, formarão uma corrente negativa. E ele diz que é como se estivéssemos em um ambiente de temperatura agradável e de repente batesse um vento gelado nesse ambiente. Muito provavelmente, todos nós já tivemos a sensação de estar em um ambiente pesado, nos sentindo mal, querendo sair dali, um ambiente que a gente diz dar um aperto no peito e não estava me sentindo bem lá, uma sensação ruim. Por outro lado, também estivemos em ambientes agradáveis, daqueles que dá gosto de permanecer. Então, a corrente de pensamentos daqueles ambientes nos influenciam com toda a certeza. Há uma irradiação fluídica no ambiente. Agora, trazendo nesse jogo de conhecimentos uma palavra do Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, aqui na questão 53, a seguinte pergunta: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais seja dirigido? E Emmanuel responde:
Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é a lei do amor. Os pensamentos de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos nas justiças das compensações. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então, nessa obra aqui, O Consolador, com relação aqui ao pensamento, sim, Emmanuel nos traz essa informação de que bons pensamentos são levados, ou bons pensamentos, vou reformular, chegam àquelas pessoas que deles necessitam. E, obviamente, retornam a quem os emana. Mas também maus pensamentos, de acordo com a lei divina, de acordo com a providência, maus pensamentos também afetam as pessoas. E devemos ter o cuidado de que não se trata unicamente de sermos objeto, alvos de maus pensamentos. Os outros estão nos atingindo. É olho grande, é olho gordo, dizem alguns. Não. Maus pensamentos que nós mesmos podemos estar gerando para nós ou contra nós. Então, termos cuidado, darmos atenção para a qualidade de nossos pensamentos é muito importante para a nossa saúde. A comunhão de pensamentos, continua Kardec, produz uma sorte de efeitos físicos que reagem sobre o moral. Quando o homem frequenta reuniões em ambientes de vibração fluídica saudável, ele recupera suas energias morais. Assim como quem alimenta o corpo repõe a energia desgastada pelo trabalho físico. Agora vamos trazer um pouquinho de Joana de Ângeles. Eu sou muito admirador de Joana de Ângeles, e aqui na obra psicológica, ou na série psicológica da Joana, estamos com o volume 6, Autodescobrimento, uma busca interior. Uma pequena passagem do que ela fala de pensamento, e ela fala nessa obra, em todas as obras da série psicológica, em algum momento, pensamento é um tema muito recorrente para Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos diz: ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material, sem a necessidade de sons, de cores, de imagens. Acabamos de falar sobre isso. Diz Joana: disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade seja a conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento. Pensar bem, nos diz Joana, é conquista de vida, com V maiúsculo. Então, basta olharmos a nossa doutrina espírita, estudarmos esses expoentes que nos ensinam o tempo todo, que encontraremos vários conteúdos sobre a importância da qualidade do pensamento. E aqui estamos, sempre trazendo para este momento, abordando dessa revista espírita a comunhão de pensamentos, não só o pensamento individual, o meu, o teu,
mas o pensamento de uma coletividade. Quando estamos em uma casa espírita, quando estamos em família, quando estamos num ambiente de trabalho, qual a qualidade de nosso pensamento? De inveja? De intriga? Devemos sim ter consciência da importância de que pensamos o tempo todo. Continuando, Kardec nos diz que a esses efeitos de comunhão de pensamentos, junta-se um outro, que é a sua consequência natural, que é o poder que o pensamento adquire através da expressão da vontade. Sendo a vontade uma força única, uma força ativa, ela é multiplicada pelo número à medida em que outras vontades idênticas se associem. Assim como, nos diz Kardec, a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Uma pessoa sozinha pode ter imensa dificuldade em empurrar um veículo. Mas se dois, três, quatro, cinco auxiliarem neste momento, esse veículo vai andar. Então, aquele axioma muito conhecido, a união faz a força. É disso que Kardec está falando. A união de pensamentos, a comunhão de pensamentos, ela trará muita força. Então, Kardec diz assim que se o pensamento coletivo adquire força pelo número de conjuntos idênticos, tendo o bem por um objetivo, esse pensamento coletivo, essa comunhão de pensamentos, terá mais força para neutralizar a ação de espíritos maus. Também vemos que os espíritos maus têm a sua tática, é a de isolar. E um homem isolado sucumbe, ele torna-se mais fraco, ao passo que, em comunhão de pensamento, nos tornamos mais fortes. Então, essa mensagem desse texto, ela é muito importante no seguinte direcionamento, de que nossas atitudes, a maneira como pensamos, a maneira como agimos, conduz a nossa vida. Mas esse texto chama para que nos demos conta de que unidos seremos mais fortes, de que a comunhão de pensamentos é uma comunhão de esforços mentais, e isso é muito importante, ganha uma força imensa. Kardec nos diz que, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si, se auxiliam. Ao mesmo tempo em que os homens auxiliam-se entre si, os espíritos também são auxiliados por nossa comunhão de pensamentos. E as relações entre os mundos visível e invisível não são mais individuais, são ações coletivas. E por isso mesmo, mais poderosa em proveito de todos nós, em proveito da comunidade espiritual. Numa palavra, essa comunhão de espírito, Kardec quer dizer que promove a solidariedade. E a solidariedade é a base da caridade. E todos nós sabemos de cor aquela frase muito empregada no meio espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, se a caridade é resultado da solidariedade, se a solidariedade é o resultado de uma união de esforços, de uma comunhão de pensamentos, chegaremos à conclusão de que cada um de nós trabalha para todos, não apenas para si. E trabalhando para todos, cada um de nós encontra aí a sua parte. E aí o egoísmo não impera. Lembram as principais chagas que assolam a humanidade? O orgulho e o egoísmo? Está lá na doutrina. É só dar uma lida. Então, quando estamos solidários, quando estamos em comunhão de pensamento, nós poderemos compreender o poder
e o efeito dos pensamentos coletivos. Kardec encerra dizendo que os que são felizes experimentam maior alegria por esse concerto harmonioso. E aqueles que sofrem, sendo abençoados pelo pensamento coletivo, acabam por sofrer menos, por ter alguma forma de alívio. Ainda dentro de um referencial teórico, bibliográfico que eu busquei, esse livro, Psiquiatria Iluminada, organizado pelo Dr. Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar e pelo Dr. Carlos Eduardo Ascioli Durgante, é um livro recente, muito interessante, porque ele traz as contribuições de André Luiz na psicografia do Chico Xavier, mas voltadas em assuntos psiquiátricos. E daqui eu tiro então para nosso encerramento uma pequena passagem onde os organizadores nos dizem assim: que o pensamento verte do espírito, que é na realidade o pensador, e tem como elemento de expressão o corpo mental. Este, para a realização de seu trabalho, necessita da matéria mental, que é um elemento natural dessa dimensão. A física moderna nos informa que matéria e energia são os dois lados da mesma moeda. No mundo espiritual, que nos interpenetra, segue o mesmo princípio da matéria do mundo espiritual. A bem da verdade, a matéria mental é que dá origem à matéria física. E tudo que existe no cosmos é fruto da transubstanciação do fluido cósmico, que, a nosso ver, é a imanência de Deus. E citam então Kardec. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então fica aqui a mensagem de que o poder do pensamento é muito maior do que possamos imaginar e que temos uma responsabilidade enorme quando pensamos. Porque não estamos tão somente remoendo ou ruminando alguns sentimentos em nossa cabeça. O fluido cósmico, vimos hoje, está expandindo essa frequência de pensamento. E quem é que vai se associar aos nossos pensamentos? Aqueles que pensam de forma igual. Então, bons pensamentos, pensamentos elevados, pensamentos de amor, de solidariedade, de altruísmo, irão nos associar a espíritos dessa mesma estirpe. Tenhamos, então, muito cuidado com aquilo que pensamos e levamos como mensagem dessa exposição de que, se associarmos nossos bons pensamentos a outros irmãos nas casas espíritas, se associarmos bons pensamentos em nossa família, em nossos ambientes de trabalho, nas escolas, aonde frequentarmos, teremos muito mais força. Encerro com a prece da união, ditada pelo Espírito Emmanuel e publicada por Chico Xavier no livro Cartas do Coração. Então, para o tema de hoje, sobre a comunhão de pensamentos, nada mais coerente do que a prece da união. Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo, desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina, com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos na estrada redentora que a tua misericórdia nos desdobra, no campo da vida eterna, rogamos-te ainda luz para as nossas sombras, certeza para as nossas dúvidas, esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça,
a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta, uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço, a oportunidade salvadora, o obstáculo, o ensinamento maior, o sofrimento, um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias. Que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações. E que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para a nossa alma sequiosa da tua luz. Assim, te suplicamos porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para o quantos sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem a retaguarda, aspirando um mundo melhor. Deste modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz com que nos felicitas a alma, neste dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convictos quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos e convidamos para que sigam nosso canal no YouTube, para que em nossos arquivos encontre ali outras palestras maravilhosas, outros conteúdos da doutrina espírita que de alguma forma sempre contribuirão para a nossa reflexão e com a nossa vontade para a nossa transformação. Até a próxima.